Crença leva à loucura. Massacre de Janaúba, coisa de religioso. Uma vez nós falamos, o Dão vai enlouquecer, porque ele só ficava com a Bíblia na mão. E enlouqueceu mesmo. O massacre de Janaúba foi um episódio ocorrido no dia 5 de outubro de 2017, em uma creche municipal do município de Janaúba, no estado brasileiro de Minas Gerais. O vigilante noturno da creche Gente Inocente, no bairro Rio Novo, ateou fogo em si mesmo, em uma professora e em várias crianças, o que causou várias mortes. Ataque. Na manhã de 5 de outubro de 2017, o vigilante noturno do Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, Damião Soares dos Santos, de 50 anos, chegou à creche dizendo que ia entregar um atestado médico. Depois de entrar, ele invadiu uma sala de aula onde dezenas de crianças entre 3 e 7 anos de idade estavam participando de atividades normais da escola. Ele então trancou a porta, lançou combustível sobre várias crianças, funcionários e sobre si próprio, ateando fogo em seguida. De acordo com o delegado regional Bruno Fernandes, ele chegou a abraçar uma criança no meio das chamas. Como resultado da sua ação, um incêndio tomou conta das dependências, morrendo no local 4 crianças e deixando dezenas de feridos. Mais 6 crianças, a professora Eleide Abreu e Jéssica Morgana, a auxiliar Geni Oliveira e o próprio agressor morreram depois de serem socorridos, totalizando 14 mortos. Parte dos feridos teve o quadro agravado pela inalação de fumaça. Algumas vítimas foram transferidas para a Santa Casa de Montes Claros, a cerca de 130 quilômetros de Janaúba. As vítimas com queimaduras mais graves foram transferidas utilizando-se aeronaves para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, cerca de 550 quilômetros, e que tem atendimento especializado em queimaduras. O vigia Damião Soares dos Santos, nascido em 21 de maio de 1967, na cidade de Porteirinha, que faz divisa com Janaúba, escolheu o aniversário de 3 anos da morte do pai para um incêndio na creche. A polícia encontrou galões de gasolina em sua casa e 2 dias antes do incêndio, ele falou à família que iria morrer e que iria dar aquele presente aos parentes. Ele era caçula entre os irmãos de uma família pobre de 7 mulheres e 4 homens. Era um indivíduo discreto que vendia para as crianças picolés feitos por ele mesmo. Damião era funcionário efetivo da prefeitura desde 2008 e estava afastado da creche desde julho, primeiro por conta de férias e depois alegando problemas médicos. Uma de suas irmãs alegou que o vigia vinha apresentando problemas mentais que começaram depois que o pai morreu. Em 2014, ele procurou o Ministério Público Estadual, que o encaminhou para o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, de Janaúba, mas Damião recusou o tratamento. Ele nunca se casou ou teve filhos e a casa de 2 cômodos onde morou nos últimos anos era, de acordo com o delegado, totalmente insalubre e inóspita. Nas buscas realizadas no imóvel, os agentes da Polícia Civil encontraram anotações com textos confusos e pouco concatenados, contendo referência ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma nota da Polícia Civil chegou a falar que o vigia era obcecado por crianças. Fonte Wikipédia. Habilidoso, o vigia fazia esculturas de animais em gesso e fabricava em casa os picolés que vendia. Por isso guardava galões de álcool. O líquido ajuda a baixar a temperatura e acelera a manufatura do doce gelado. Suspeita-se que ele tenha usado combustível para causar um incêndio na creche. Um homem que aprende sozinho a fazer picolé e mexer com gesso, a ser eletricista, era concursado da prefeitura. Só pode ser muito inteligente, diz outra irmã. Tudo dele era ler, 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 lembra Maria Alexandrina. Era muito estudioso. Uma vez nós falamos, o Dão vai enlouquecer, porque ele só ficava com a Bíblia na mão. Fonte Folha UOL. Era muito estudioso. Uma vez nós falamos.
o Dão vai enlouquecer, porque ele só ficava com a Bíblia na mão. Esse e alguns outros exemplos nos levam a concluir que a confusão criada pela contraditória literatura sagrada pode favorecer e acelerar o enlouquecimento de uma pessoa. A análise geral dos casos de pessoas que provocam várias mortes e a própria em seguida mostra uma coisa em comum: há uma relação com uma crença.